Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, desta quinta-feira da oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amados e amadas de Deus, os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, onde estavam os 11 discípulos reunidos, onde estavam os outros discípulos reunidos. Eles narraram o que tinha acontecido pelo caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Diz o texto do Evangelho de hoje, estavam ainda falando, quando o próprio Jesus se coloca no meio deles e lhes deseja o dom da paz. A paz esteja convosco. A paz é o grande dom do ressuscitado. O ressuscitado sempre dá aos seus o dom da paz. Ele quer que os seus sejam portadores da paz, vivam da paz e sejam portadores da paz. E qual é a atitude dos discípulos? Ficaram assustados e cheios de medo, pensavam que estavam vendo um fantasma. Amados e amadas de Deus, a primeira atitude dos discípulos, assustados, ficam assustados, com medo, pensam estar vendo um fantasma. Mas Jesus vai mostrar que ele não é um fantasma. Jesus pede para os discípulos, os convida: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Jesus mostra para os discípulos as mãos e os pés. Jesus come com eles. Jesus pergunta: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Responderam-lhe, deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Amados e amadas de Deus, Jesus faz os discípulos vencerem o ceticismo. Mostra que é Ele mesmo que está vivo, que está ressuscitado. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra para nós com clareza que há uma continuidade entre o Jesus histórico, crucificado, e o ressuscitado. O ressuscitado não é outro, mas é o próprio Jesus que tinha vivido com os discípulos, que tinha sido crucificado. Por isso ele traz nas mãos a marca dos pregos, ele traz nos pés a marca dos pregos, a marca dos cravos. É ele mesmo que foi crucificado, que viveu com os apóstolos, que foi crucificado e que agora está vivo, está
ressuscitado. É claro, amados e amadas de Deus, que a ressurreição o coloca na dimensão de Deus. A ressurreição de Jesus não é um reavivamento de um cadáver. A ressurreição o coloca na dimensão da vida nova, na dimensão escatológica, na dimensão de Deus. Mas Jesus, ele aparece, quer dizer, ele se faz ver. Os discípulos podem tocar, os discípulos podem ver que é ele mesmo, podem ver suas mãos, podem ver seus pés. Jesus come com os discípulos. E agora Jesus vai mostrar que aquilo que aconteceu com ele é cumprimento das Escrituras. Ele vai dizer, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e Salmos. Quero dizer, as Escrituras falavam dele. As Escrituras do Antigo Testamento falavam dele, já prediziam a sua morte, a sua ressurreição. E diz o texto do Evangelho, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Amados e amadas de Deus, entrar no mistério das Escrituras, entender as Escrituras, isso é um dom do Espírito, um dom que nós devemos pedir sempre, porque as Escrituras revelam para nós o projeto de Deus, revelam para nós o projeto de Deus sobre Jesus. Ele mostra que aquilo que aconteceu com ele está predito nas Escrituras, revela para nós também o projeto de Deus sobre o homem, sobre a história, sobre o ser humano. As Escrituras revelam para nós o projeto de Deus, abrir a inteligência para a compreensão das Escrituras. E Jesus ainda disse aos discípulos, assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amados e amadas de Deus, a missão. Os discípulos devem anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E os discípulos serão testemunhas de tudo isso. Quero dizer, eles, a vida deles, a existência deles deve ser testemunha. Testemunha de Jesus Cristo, testemunha do seu anúncio, testemunha da sua pregação, testemunha da conversão, do perdão dos pecados. Que nós possamos hoje, nós que nos encontramos com o ressuscitado e vivemos da alegria do Senhor ressuscitado, somos seus discípulos e discípulas, que nós possamos ser testemunhas do Senhor hoje, que nós possamos testemunhá-lo vivo, ressuscitado, que nós possamos proclamar que no seu nome as pessoas têm a conversão, que as pessoas têm o perdão dos pecados. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.